João Azin admite que errou feio nos ciclos de altas, dizendo que não sente nenhum orgulho disso e pretende nunca mais repetir os mesmos erros. Será mesmo que agora é pra valer? Bora lá conferir essa live, mas antes já deixa aquele like pra fortalecer e confirma, é claro, se você está inscrito aqui no canal. Feito isso, bora lá conferir. Sendo muito franco com vocês, eu não tenho nenhum orgulho de falar isso aqui, a posição em Bitcoin eu não desfaço. Só se eu precisar desfazer, ok? Agora, as altcoins sim. As altcoins, porra. As altcoins, em primeiro lugar, tá? O que eu costumo fazer com as altcoins? Eu costumo tirar o risco imediatamente quando isso é possível. Então, porra, entrei numa altcoin lá, ela dobrou, eu tiro o risco, tiro a metade e zero o meu risco. A outra metade é que eu vou carregar por mais tempo. Eu acho que essa é uma maneira bastante responsável de tu investir em cripto. Tá bom? Ó, o 2B2T, que leva aí a foto, que tem o avatar do nosso saudoso Ralphine, falou que ele sempre fez isso, ó. João, eu tenho 3 indicadores assim. Eu tenho 3 indicadores assim que chamo de amigos. Eu tenho 3 amigos que ele chama de indicadores, né? Fiz meu lucro no 63K, ó, no ciclo passado. Ó. Então, ó, é um bom exemplo. Ó. O caso do 2B2T, o Bitcoin foi a 69. Ele realizou em 63. É isso que ele está falando. Ah, não era melhor ter realizado a 69? Claro que é, mas como é que tu vai saber onde é o topo do ciclo? Então ele realizou em 63 e o Bitcoin foi a 15.400. Foi uma excelente realização. Excelente realização. Eu não realizei Bitcoin, eu não especulo. Mas tá aí, ó, um bom exemplo. Que mais aqui? Vamos ver. Ó, o Thiago Aguiar, eu já estou feliz de comprar os meus bitcoins do 24. Agora é só pensar no Natal. Em 3 meses o Bitcoin subiu 20k. E o pessoal ainda acha ruim. As pessoas acham que cripto é loteria. Então, isso é outra coisa, né? Assim, a gente tem que pensar no nosso portfólio pensando num prazo aí, na minha opinião, de 1 ano e meio, tá? E não é tentar resolver a vida, num único ativo. Eu não acredito muito em tentar. Eu quero transformar 15 mil reais em 1 milhão de reais. Tá? Até dá, mas é bem difícil. Bem difícil. Eu pensaria, ao invés de eu pensar num número, eu pensaria em vezes. Eu gostaria que o meu portfólio de cripto se multiplicasse em 10 vezes, que se multiplicasse em 5 vezes, em 15 vezes, em 20 vezes. Você consegue, eu acho, a minha expectativa, a minha opinião é que você consegue fazer um portfólio se multiplicar 10, 15, 20, até 30, 50 vezes com um portfólio bastante seguro, composto de ativos bastante sólidos, com uma relação risco-retorno excelente. Se você quiser mais que isso, você vai ter que correr muito risco, na minha opinião. E aí eu acho que não vale a pena. Mas você consegue ter uma performance durante um ciclo de alta, agora no próximo ano ou ano e meio, se acontecer nesse ciclo, o que aconteceu nos ciclos passados, com um portfólio bastante conservador. Tudo depende da participação de cada ativo no seu portfólio, sabe? Então, se eu quero tentar fazer 10 vezes, 5 vezes, faz sentido eu ter uma participação maior de Bitcoin e Ether no portfólio. Se eu quero fazer talvez 15, 20 vezes, talvez eu vou ter que diminuir um pouco a participação de Bitcoin e Ether no meu portfólio em detrimento de algumas altcoins, mas não precisa ser aquela altcoin sem fundamento nenhum, sacou? Altcoin sem fundamento nenhum é loteria. Eu, pessoalmente, se for para jogar, se for para fazer gambling, eu prefiro fazer em cassino. Prefiro roleta, prefiro blackjack, prefiro brincar desse jeito. Então, como cripto para mim não é loteria, eu prefiro montar um portfólio que eu me sinto seguro, e aí eu posso ter um percentual pequeno do meu portfólio para atender essa minha vontade de degenerar. Todo mundo que eu converso, todo mundo que faz aí a análise de portfólio, segue alguém aqui no YouTube. Todo mundo segue alguém no YouTube. E a galera vê os criadores de conteúdo do YouTube falando do ativo A, falando do ativo B, falando do ativo C, e aí o cara fica com uma vontade desgraçada de comprar, porque a pessoa está falando daquele ativo com muita empolgação. E às vezes são ativos muito pequenos, extremamente arriscados. Podem fazer
50 vezes? Podem, mas podem virar pó também. Então, a minha sugestão é você separar um percentual bem pequeno do teu portfólio para sanar essa tua vontade de apostar em coisas que podem virar zero da noite para o dia. Porra, separa um percentual bem pequeno do teu portfólio, sei lá, 5% no máximo, para tu comprar, como o Luiz falou aqui, para tu comprar sem olhar. Mas tem que ser um portfólio pequeno. Mas aí acumule ativos bem fundamentados que se rentabilizem além da valorização. Fiquei acumulando GMX e multiplier points de stake, agora consigo captar 20% a mais do que a mais que o restante do stake. Por exemplo, o que o João está falando é o seguinte: tu pode, olha só, isso aqui é juros compostos na veia, tá? Por exemplo, eu gosto muito de GNS, tá? Eu posso comprar GNS, surfar a apreciação de GNS durante um ciclo de alta, que eu acho que vai ser bem interessante. E eu posso estar com as minhas GNS em stake lá no cofre da própria GNS, da própria Gains Network. Então, além de eu estar me expondo à valorização do token, eu ainda estou rentabilizando o token em GNS, o que é maravilhoso. Isso é só um exemplo. Esse mesmo exemplo serve para alguns outros tokens. Por exemplo, a IMX, que eu não acho que tem uma simetria tão grande assim, mas é só para dar como exemplo, que é o token da Immutable. Ontem o Lauro estava explicando para a gente. Tu compra o token, tu trava ele e tu participa do resultado financeiro da Immutable, porque a Immutable cobra uma fee para todos os NFTs transacionados dos jogos que usam eles como infraestrutura. 25% dessa fee, se eu não estou enganado é isso, 25% da fee é destinada para os token holders que estão com o token em stake. Então, tu está exposto ao token e tu ainda está exposto ao resultado, a parte do resultado financeiro da Immutable. Então, vejam que não é só comprar o token e encarteirar. Claro que tu pode só comprar o token e encarteirar. Tu tá empilhando menos risco quando tu tá com o token guardado em carteira fria, tá? Mas tu pode empilhar um pouquinho de risco, que não é tanto, quer dizer, é um risco a mais, mas tu pode empilhar um pouquinho de risco, pegar o token e botar ele em stake no protocolo para ter algum tipo de benefício a mais. Então, cripto não é só especulação. Dá para especular cripto sem dúvida nenhuma, não tem problema nenhum em especular, mas tu pode ir além disso, tá? Ó, o Thiago tá falando que não ganha em GNS, ganha em DAI. É verdade, o Thiago, tens razão. Com GNS, tu pode fazer stake de GNS, tu pode prover liquidez no par GNS DAI e tu pode fazer stake de DAI. Eu acho que a recompensa dos três é em DAI, né? É em DAI ou é em GNS? É em DAI, eu acho. O stake de GNS é em DAI também? Bom, se o Thiago tá falando é porque deve ser. Mas não tem problema. Pega a DAI, compra mais GNS, por exemplo. Tá? Bom dia. Eu ajo como um especulador, pois é isso que cripto é. Então, do dinheiro que separei exclusivamente para cripto, está 100% em altcoins, de top 10 a top 50. É uma maneira de atuar, Rodrigo. Não é como eu faço, mas não significa que o jeito que eu faço é o jeito certo também. João, o método de realizar 50% depois 50% dos 50% é boa, porque assim você sempre estará exposto. Vitor, eu diria que melhor que realizar 50% e depois a metade da metade, eu acho que a melhor estratégia, cara, é a estratégia do Secrets. Vou mostrar aqui para vocês. Já mostrei algumas vezes, vou mostrar de novo. Isso aqui para mim é um mantra. Eu acho que a estratégia do Secrets é a melhor estratégia. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, essa aqui é a estratégia do Secrets. Eu acho que é a melhor estratégia. Essa aqui, ó. Essa estratégia aqui, cara, é maravilhosa. Ele fala a diferença da estratégia do altcoiner que se aposenta e do altcoiner que ganha uma grana, mas não resolve a vida. Vou explicar para vocês essa estratégia. Olha só que coisa maravilhosa. Ele fala o seguinte, ó, tem dois altcoiners, tá? O altcoiner A e o altcoiner B. Ambos começam com $10 mil, ok? O altcoiner A, ele acredita que cripto veio para ser uma grande parte do futuro. O altcoiner B, ele acredita que cripto é um mercado emergente, onde ele pode fazer muito dinheiro. Vejam que o altcoiner B é um especulador e só.
O altcoiner A, ele entende por que esse mercado existe. Ok? Seguimos. Os dois começam com $10 mil, ok? Num segundo momento, os dois fazem $300 mil. Como que eles fazem $300 mil? O altcoiner A, as altcoins dele fizeram 10 vezes em Satoshi, em valor de Satoshi. Durante esse tempo, o Bitcoin fez 3 vezes em dólar. Agora ele tem $300 mil e ele vende 10%. O que o altcoiner B faz? Mesma coisa. Ele fez 10 vezes em Satoshi, enquanto o Bitcoin fez 3 vezes em dólar. Ele agora tem $300 mil também. E ele vende a maior parte das altcoins dele. Ele realiza. Isso aqui era eu em 2020 e 2021, tá? Foi exatamente o que eu fiz aqui. Nesse momento, os dois têm $300 mil, ok? Tá bom. Próxima etapa. O altcoiner A, ele continua vendendo 10% do que ele ainda tem de altcoins, enquanto o Bitcoin faz mais 10 vezes. Ou seja, ele troca Bitcoin por altcoin. Ele não troca por fiat, tá? Ele agora já tem alguns milhões de dólares. O altcoiner B, ele ficou chateado porque ele vendeu cedo demais. No ciclo passado, Então agora ele está comprando o fundo, ele está comprando achando que está comprando o fundo, mas ele já está perto do topo. Ok? Seguimos. O altcoiner A continua vendendo 10% das altcoins dele, as they do, enquanto elas fazem mais 10 vezes, por Satoshi. Ele agora tem o dobro de dígitos em milhões de dólares. O altcoiner B, ele poderia ser um milionário, mas ele está tentando fazer milhões comprando ICOs, porque isso aí foi em 17, tá? Agora a gente não tem exatamente as ICOs, mas tem coisas que podem ser comparadas às ICOs. No topo de um ciclo, no topo de uma bolha de ICOs. Num primeiro momento, parece que ele está indo bem. E aí ele transforma os 500 mil dele em 500 mil, tá? Próxima etapa. O altcoiner A, ele percebe que ele encontrou liberdade financeira e ele decide se aposentar com milhões de dólares. Ele ainda tem toneladas de altcoins que vão perder 95% do valor. E ele perde, então, alguns milhões de dólares em altcoins. But it hardly makes a dent. Mas isso dificilmente faz diferença em comparação com o valor que ele ganhou, que ele realizou efetivamente. O altcoiner B, ele continua segurando a maior parte das altcoins dele, que vão perder 95% do valor durante o bear market. Ele acaba com algumas centenas de milhares de dólares e ele acha que ele é um gênio. Sendo muito franco com vocês, eu no último ciclo fui o altcoiner B. Sendo muito franco com vocês, eu não tenho nenhum orgulho de falar isso aqui, eu me encaixo muito mais no altcoiner B do que no altcoiner A, né? Só que eu já entendi isso. Eu quero agora, no próximo ciclo, ser o altcoiner A. Eu já entendo mais ou menos o que eu devo fazer de diferente. Eu já entendo o que eu devo fazer de diferente para não ser o altcoiner B. Entende? Eu ganhei dinheiro nos 2 ciclos de alta. Ganhei dinheiro em 17 por pura sorte e ganhei dinheiro em 2021 também, tá? Só que eu agi como altcoiner B. Não, o pessoal tá falando, mas o altcoiner B ganha dinheiro também? Ganha, sem dúvida nenhuma que ganha. Tá tudo certo ser o altcoiner B. Tanto é que eu fui o altcoiner B. Mas eu quero ser o altcoiner A. Entendeu? Eu quero ser o altcoiner A. Não quero mais ser o altcoiner B. O primeiro ciclo de alta, eu estava exposto à sorte. Eu não sabia o que eu estava fazendo. O último ciclo de alta, eu era um medroso. Super conservador.
nesse ciclo aqui eu pretendo ser o altcoinerá. Entendeu? Essa thread do ciclo é muito boa. Inclusive, tão bom quanto isso aqui é ele mostrar como que os ciclos funcionam. Que é isso aqui, ó, que eu já mostrei também. Isso aqui é maravilhoso, né? Começo do ciclo. No meio de um bear market, ninguém quer comprar Bitcoin. O que você faz nessa hora? Você acumula Bitcoin com dólar. Segunda fase, quando o Bitcoin começa a fazer um movimento parabólico, as pessoas, as massas, começam a comprar Bitcoin. E as altcoins caem significativamente na paridade com satoshis. É o que está acontecendo agora. Acumula altcoins enquanto o Bitcoin, com o Bitcoin que você comprou barato. Terceira etapa, depois de o Bitcoin parar de subir e ele se consolidar, as pessoas começam a se mover para as altcoins. Você vende as altcoins por Bitcoin durante a alt season. Então, vejam que você está sempre indo contra o movimento de manada. Vejam que você está sempre indo contra o movimento de manada. Sabe aquele meme que tem uma banquinha do Bitcoin a 69k e tem fila para comprar, banquinha do Bitcoin a 20k e não tem ninguém comprando? Essa é a mais pura realidade. É como o gado se comporta. Não se comporte como gado, ok? Quando você pensa, quando você toma decisão com a razão, e aí você consegue tomar decisão com a razão, quando você vive o mercado, quando você entende do que esse mercado se trata, como ele funciona, você acaba tendo um comportamento contrário ao comportamento de manada, e aí você acaba ganhando dinheiro de verdade. É no que eu acredito, tá bom? O Paulo Pérez está falando, eu não fui o B e nem o A no último ciclo, mas quero caprichar para ser o altcoinerá nesse ciclo, trabalhando a mente e tudo mais. É isso aí, cara. Cara, eu acho que ajuda bastante tu consumir conteúdo de qualidade. Não precisa pagar para consumir conteúdo de qualidade, tem muito conteúdo de qualidade gratuito. Participar de comunidades legais, de pessoas que entendem mais ou menos como o mercado funciona e de pessoas que têm os mesmos valores que tu. Isso te ajuda bastante a ter tranquilidade em momentos de euforia ou de medo, tá? Assim, qual bridge você usa para transferir da MetaMask para Xverse? Cara, não uso esse tipo de bridge. Eu mandei Bitcoin, efetivamente. Existe bridge para fazer isso, tá? Mas eu mandei um pouquinho de BTC para minha Xverse. Foi isso que eu fiz. Eu não usei nenhuma ponte. Caixa temporal. Se tu era mais conservador, hoje tu pretende ser mais liberal? Não, vamos lá. Não é liberal, né? Porque eu tô falando de arrojado. A gente tá falando de investimento aqui. Não tá falando de... Porque isso aqui parece... conservador e liberal parece viés econômico e tal. Tô falando do ponto de vista de investimento. No primeiro ciclo, eu era... Não é que no primeiro ciclo eu era arrojado. No primeiro ciclo eu era irresponsável. Eu não sabia o que eu estava fazendo. No segundo ciclo, eu era extremamente conservador. Nesse ciclo, eu pretendo ser mais moderado, não super arrojado. Super arrojado seria não ter Bitcoin em carteira, não ter Ether em carteira e colocar o meu portfólio todo em altcoin. Isso seria ser super arrojado. Eu não pretendo ser super arrojado. Eu pretendo ser moderado. Porque eu acho que se eu for moderado, eu vou transformar o meu portfólio em algo entre 10 e 15 vezes. Sendo bem realista, eu acho que eu consigo fazer 10 vezes. Se eu fizer 10 vezes, para mim tá bom. Eu não tenho a pretensão de fazer 20 vezes, de fazer 15 vezes, de fazer 50 vezes. Eu não preciso fazer 20 vezes. Se eu fizer 10 vezes, para mim tá bom, tá? André Batista, eu estou no mesmo processo que você. Aprendi muito de lá para cá. A gente aprende todos os dias, velho. João, uma dúvida. Tem como dividir Rare Set? Comprei 1K de Nakamoto, queria vender menos. Ah, cara, entendi. Tem. Lá no Magic Eden tem uma ferramenta de split. Eu nunca fiz isso, tá? Mas tem, quer ver, ó? Vou te mostrar aqui, ó. Lá no Magic Eden tem uma ferramenta de split, ó. Tu vem aqui, por exemplo, ó, nos teus itens, vai nos teus satoshis raros, aqui, ó, tá vendo? Eu posso clicar aqui, ó, por exemplo, eu tenho 1000 sats que foram minerados nos 1000 primeiros blocos, minerados pelo Satoshi, tem outros do bloco 78 e tal. Digamos que eu quero splitar esses 2000 aqui, ó. Eu nunca fiz, tá? Mas eu imagino que o caminho seja esse. Eu clico aqui, ó, em list, tá?
Aí eu clico em Manage UTXO. Aí eu posso clicar aqui, ó, em Split. Tá vendo? Aqui eu consigo fazer o split dos meus sats. Eu nunca fiz, mas provavelmente é aqui. Tá? Provavelmente é aí. João, qual o momento de trocar BTC pelas altcoins? Acabei de mostrar, Juliano, a tese do Secrets. Eu acho que é aquilo ali, tá? John, para que serve o token ORD? Por hora, especulação. Fazer 10 vezes nos preços atuais ou dos preços de fundo? Estou falando dos preços atuais, tá? Estou falando dos preços atuais. João, comentei esses dias sobre a coleção OG Satoshi, porém você viu os ordinals dela primeiro e saiu uma segunda delas com sats do bloco 9. Pode dar uma olhada? Esses sats são mais exóticos. Depois eu olho, cara. Tá, Nelson? João, gosto muito da sua postura na vida, ao menos aquilo que posso ver na sua fala durante as lives. Cara, eu sou exatamente o que eu falo aqui, velho. Eu sou exatamente o que eu falo aqui. Nunca troque bitcoins por altcoins. Especule altcoins com grana que sobra. Eu faço isso. João, onde compra a ORD? Cara, eu acho que na Unisat. A Unisat, eu não tenho BRC20, tá? Não tenho nenhum. Mas aqui, ó, a Unisat tem aqui, ó, cadê? BRC20. Se bem que aqui tem preço e tal. Eu não sei se aqui tem Marketplace. Aqui, ó. Marketplace de BRC20, dá? Eu acho que dá, ó. Cara, eu por hora, porque tu tem que comprar a BRC20 em lote e tal. Eu não gostei disso ainda, tá? Eu sei que já tem ferramenta jogando isso para Ethereum e contrato inteligente fazendo o split desses blocos aí e tal. Mas, cara, eu não sei, velho. Eu acho muito... Não tive tempo de olhar para isso ainda com atenção, para ser bem franco, tá? João, tu acha que ter 10k doll bem distribuído em Bitcoin é tipo papapá? Acho que tem potencial de quanto nesse bull? Cara, de novo, depende do percentual de cada um desses ativos no teu portfólio. Dá para fazer, eu acho, 10 vezes, dá para fazer com esses ativos aí, dá para fazer 10 vezes, dá para fazer 20 vezes. Dá para fazer 10 vezes, dá para fazer 20 vezes. Dá para fazer mais, dá para fazer 30 vezes, 50 vezes. Olhando os ativos aqui. Dá para fazer 10, dá para fazer 50. Depende da participação de cada ativo no teu portfólio. João, no Bull, quando tu vende e ultrapassa 30k, tem que fazer alguma declaração mensal para receita ou é só... Cara, isso não... Ô, Paulo, eu não sou um especialista nisso, cara. Vocês podem falar, cara, tem o pessoal lá da Declare Cripto. Eu até tenho um link referral. Eu vou mandar esse link referral para vocês, que eles fazem eles têm uma inteligência artificial lá, um software, não sei se é IA, né? Às vezes é só narrativa, mas eles têm um software lá bem interessante. Tu bota a tua wallet lá, e ele te fala tudo, cara. Se tu tem que pagar, alguma coisa, ele já gera boletos para ti, se tu quiser fazer o pagamento. Ele te mostra, ele não te obriga, né? Mas se tu quiser fazer os pagamentos lá, ele te mostra. É bem legal, cara. Eles me mostraram, eu achei legal. Eles fizeram um referral aqui pro meu canal. Aí, ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o código, ó. Para quem quiser olhar sobre declaração de cripto, tá aí, ó, declarecrypto.com.br/parceiro/0 paralelo. E aí vocês fazem lá, vocês fazem a simulação lá, tá? Mas eu não entendo muito bem da parte fiscal. Tá? Eu não sou um profundo conhecedor disso. Vou até trazer o Alexandre Senra aqui para falar sobre isso, tá? Ó, o Mário César aí dando R$10. Obrigado, Mário. João, o que tá pensando sobre GNS? Já tem uma ideia sobre GMD? Cara, a GMD tem uma... A GMD, se eu não estou enganado, ela usa a GMX como infra. E tem uma capitalização bem pequena, o que é interessante. Mas eu não parei para olhar ainda com profundidade. A GNS, na minha opinião, Mário, tem um dos melhores tokenomics de todos. Todos esses projetos atacam a narrativa de derivativos, que eu acho que é uma narrativa interessante, tá? Essa é a minha opinião. Vamos ver o que mais aqui. Binance vende ordem, ó. João, você só investe em cripto? Sim, só em cripto. João, será que com a presença dos institucionais não teremos vários picos de extrema ganância durante o ciclo,
causando falsos sinais de fim de ciclo. Pode ser, Roger, pode ser, cara. A gente tem alguns fatos novos que podem fazer com que o ciclo dessa vez seja diferente. Só que o que costuma acontecer é o ciclo se repetir e todos esses fatos novos só servirem como justificativa para a repetição do ciclo. Tá? É o que costuma acontecer. Beleza?